fenómeno de tempestades, quer dizer, eu posso não gostar, mas acho que a mensagem que se pretende transmitir com essa designação parece que não é assim tão infeliz. Acaba por dar uma figuração de uma sequência de eventos, neste caso todos eles com regimes depressionais, portanto ciclones, assim podemos simplificar, e que de facto atravessaram ou praticamente atingiram o nosso território continental nestes últimos, eu diria, praticamente no período de um mês. Não é janeiro e fevereiro, foi condensado num período muito pequeno. E essa, do meu ponto de vista, em termos de excepcionalidade, o fenómeno em si não é uma excepcionalidade, não é ímpar, portanto, todo este tipo de fenómenos acontecem todos os anos, em vários meses do ano, em várias épocas do ano, e caracterizam um bocadinho também o nosso território, ou a nossa climatologia. Por exemplo, só para dar um exemplo, o ano passado, abril de 25, tivemos o território continental atingido por 4 depressões. Portanto, até fizeram com que esse mês tivesse os mais chuvosos de sempre. O que eu acho que podemos considerar como excepcionalidade é o facto de todas elas terem ocorrido sequencialmente e todas elas impactarem no território continental. E impactaram de uma forma também, não é pouco usual, mas que nós não estávamos muito habituados, ou já não estávamos habituados. Impactaram praticamente o território continental todo. Normalmente isto não acontece desta maneira. As depressões acabam por ser uma fenomenologia com uma dimensão relativamente pequena, portanto não é uma superfície frontal que atravessa o território todo e o continente e passa amarrando, relaxa a região do Atlântico. Não, são fenómenos muito concêntricos, não é? Porque eles têm aquele formato, têm uma dimensão espacial e temporal e a sua duração temporal também não é assim muito grande. E, portanto, elas também normalmente não impactam o território todo. Acontece é que algumas destas tiveram essa característica, de atingiram tanto o sul como a região norte e centro. E aí já entramos numa situação mais atípica, eu diria. Se juntarmos a toda esta sequência de pressões, se juntarmos 4 meses em que tivemos praticamente sempre precipitação acima do normal no território continental, então aí já estamos a falar de uma tensão muito atípica. E é praticamente, na minha opinião pessoal, é claramente este fator de acumulado de precipitação muito elevado e esta sequência de regiões, situações depressionais ou circulações depressionais a atingir o nosso território, é que transformaram este momento num momento, se calhar, muito interessante em termos climatológicos, e desculpem a sinceridade, e dramático em termos da nossa infraestrutura, as nossas infraestruturas e também da nossa sociedade, como é óbvio. E outra coisa muito relevante que me parece, e um bocadinho na sequência daquilo que estava a dizer, é nestas situações que nós vemos que há muito trabalho ainda a fazer. Tudo este tipo de fenómenos, como é óbvio, acontecem dentro de um ambiente que é a nossa atmosfera, que está ligado com o oceano e que está ligado com outros subsistemas. Mas, essencialmente, esses dois subsistemas são muito relevantes no que concerne a toda a fenomenologia que nos atinge, que essencialmente são fenómenos que se desenvolvem no Atlântico e se deslocam do leste ou do oeste para o oeste. E, por conseguinte, toda esta dinâmica e esta interação oceano-atmosfera, para nós, é muito impactante. Claramente, que se nós considerarmos que estes fenómenos são fenómenos que necessitam de energia, eles têm que ter energia para se desenvolverem e para ganhar a dimensão que ganham e depois acabam por se dissipar, mas essencialmente tem que haver energia. E num clima mais quente, num oceano mais quente, a energia está muito mais potencialmente disponível. Isto é preciso despender menos energia para retirar a energia do oceano e da água e da passagem de fase entre a água. E, por conseguinte, eu acho que isto é uma realidade. O facto do clima médio estar mais quente, o oceano em termos médios estar mais quente, tudo isso vai potenciar que estes fenómenos, eu diria, de ciclones, que têm esta gênese ciclónica, poderão ganhar, primeiro, poderão ter novas rotas preferenciais. Isto é, se estes fenómenos eles vão se alimentando do sítio onde têm condições para se desenvolver. Porque se eles entram numa região onde não têm condições para se desenvolver, eles não se desenvolvem. Portanto, aqueles que conseguem
se desenvolver e percorrer caminhos onde haja condições de eles continuarem-se a desenvolver, eles vão seguir este novo caminho. E o que quero dizer com isto é que, com estas novas configurações resultante desta mudança da superfície da atmosfera, mas também a superfície do oceano, estes fenómenos, ao desenvolverem-se, potencialmente haverão alguns que conseguirão então percorrer caminhos que normalmente não percorriam. E poderão atingir zonas que normalmente não atingiam. E, por conseguinte, claramente há uma ligação entre, não é o fenómeno em si, é as condições em que o fenómeno se desenvolve e claramente está ligado com a mudança do clima, com a alteração climática, essencialmente com estes dois subsistemas que interagem muito diretamente um com o outro. Estava a dizer, nós, se olharmos para as várias passagens destes ciclones na nossa região, eles normalmente afetavam uma parte do território, uma parte norte ou uma parte sul, e não era tão usual eles percorrerem quase a nossa costa, entrarem por meio do território e depois influenciarem mais um bocado, chegarem-se perto da nossa costa e depois, em vez de seguirem o seu trajeto normal, ficam estacionários, como aconteceu nesta última depressão, que foi após o Christian, que agora não me recordo o nome, mas que ele veio da região do Sudeste, depois estagnou durante umas horas à frente do nosso território para depois voltar a entrar pelo território novamente. Portanto, tudo isto são fenomenologias que são muito dependentes das condições que têm para se desenvolver. E mudando essas condições, claramente, elas podem ter outras características de género, mas existe uma condição também muito, muito básica para este tipo de fenómenos poderem atingir os nossos territórios, que é a grande região anticiclónica que se constitui no Atlântico Norte, portanto, que nós designamos de uma forma carinhosa o anticiclone dos Açores. Esta região, a região anticiclónica, no período de inverno, ela desce em latitude, portanto, situa-se um bocadinho mais a sul do que é normal, mas isto tem a ver com a sazonalidade. Portanto, não é uma situação que não acontece, acontece todos os anos. Toda esta fenomenologia da grande região anticiclónica sobe no verão, desce no inverno do hemisfério norte. E o que acontece é que ela, de facto, estamos no inverno e ela desceu um bocadinho. Portanto, ao descer, ela propicia que estas outras fenomenologias que decorrem destes regimes, por exemplo, ciclónicos, possam se desenvolver no Atlântico e até desenvolver muitas vezes na costa dos Estados Unidos e depois atravessam o Atlântico e atingem, então, normalmente, a região a norte do nosso território continental. Acontece é que este ano estas pessoas conseguiram furar, de alguma forma, e conseguiram-se desenvolver e chegar à nossa costa ainda com bastante intensidade e percorreram essa região então mais a norte, fruto deste anticiclone estar mais a sul e mais enfraquecido, assim podemos dizer, e fruto de haver também uma perturbação, porque isto não é um fenómeno, ou não é uma fenomenologia que depende apenas de uma condição. Sim. Não depende só do anticiclone, depende de muitas outras variáveis. E há aqui uma série de indicadores que nos permitem olhar para essa variação. Mas, essencialmente, a região anticiclónica estava muito mais a sul, ou está a sul, como é normal, e mais enfraquecida, e a região que nós consideramos um fenómeno também muito interessante que tem muita relação direta com estas regiões depressionárias, tem a ver com a corrente de jato, que é uma corrente que circula, é como se fosse um cinturão que circula a região polar, por volta dos entre 10 a 15 km, também varia um bocadinho, e ela própria tem uma dinâmica muito própria e, nesta situação, atualmente, ela ondula, e quando ondula também faz com que seja a própria gênese destas regiões depressionárias. Portanto, aqui o que aconteceu é que coincidiu um anticiclone a sul mais enfraquecido com este tal jato polar também com uma configuração um bocadinho mais ondulatória e, portanto, fez com que durante este período tivéssemos sido, então, atingidos por estas depressões. Eu recordo-me, só para vermos, fazemos o contrapé. Penso que foi há 3 anos que tivemos um inverno bastante seco, que depois resultou até num período de seca meteorológica prolongada, com algumas consequências também na gestão hídrica e na agricultura, mas pronto. E nesse inverno eu recordo-me perfeitamente que nos meses de janeiro, essencialmente de janeiro, mas depois prolongou-se por mais alguns dias, o anticiclone dos Açores estava constituído no sítio onde costuma estar no verão. E o que é que aconteceu nesse inverno? Não houve precipitação.
oscilação e a flutuação deste grande fenómeno é normal fazer este deslocamento para norte e para sul. Umas vezes ele tem mais intensidade e, portanto, fica mais resistente e não deixa esta quantidade de pressões chegar ao território, outras vezes está mais enfraquecido, porque depende de outras condições também, então permite a passagem. Por conseguinte, eu diria, não são situações atípicas e ímpares, não são, já se repetiram no passado, já vão-se continuar a repetir no futuro, claramente. Agora, elas vão ter, provavelmente, configurações diferentes, porque há condições atmosféricas e oceânicas diferentes. E, portanto, elas poderão claramente ter uns novos trajetos, novos caminhos, consigam resistir e desenvolver-se durante mais tempo. Podem ter uma coisa que também ainda se está a estudar, elas podem, a sua velocidade de desenvolvimento ser mais lenta e, portanto, perduram mais tempo no mesmo sítio, e isso, para estas situações de precipitação, é determinante, e as inundações e as cheias rápidas vêm por aí também. Portanto, ainda está-se a estudar esta questão da velocidade em que estas depressões atravessam o nosso território. O tal circuito diferente também pode acontecer, e isso é fundamental. Outra coisa que também nós temos vindo a perceber é que, juntando a esta fenomenologia, temos muitas vezes também a constituição daquilo que nós chamamos de rios atmosféricos, que também entram nesta dança, se assim podemos dizer, de várias... Basicamente, há várias definições, mas eu acho que de uma forma muito simples é como se fosse uma zona na qual existe um fluxo na atmosfera, um volume da atmosfera, que tem uma concentração ou com uma taxa de vapor de água muito mais elevada do que o restante da zona da atmosfera que está ao seu redor. E normalmente elas funcionam assim como se fossem umas zonas de... Há quem se chame línguas, eu não sei outro termo, mas são zonas onde o fluxo há um fluxo de leste-oeste, de oeste-leste, e nesse volume transporta-se muito mais vapor de água. E pronto, havendo vapor de água na atmosfera, há condições para que ele depois possa precipitar e essas coisas todas. E esses fenómenos normalmente também nos atingem, não são tão frequentes, mas também, se juntarmos a tudo isto, precipitação durante 4 meses acima do normal, com valores bastante acima do normal em alguns casos, fenómenos depressionários e potencialmente, durante alguns dias, uma situação de rio atmosférico a atingir o território continental, estamos a falar de uma situação muito próxima daquilo que nós temos agora. Isto são tudo factos e inegáveis. E, por conseguinte, o que podemos dizer é que toda esta fenomenologia ocorre num subsistema com condições diferentes do que tinha há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Podemos assumir que isto são ciclos do clima da Terra? Sim, podemos. Agora, mas também podemos assumir que estes últimos 100 anos a contribuição antropogénica é muito grande. Sabendo que, não podemos quantificar o período industrial. É difícil, não há medições, há alguns registros muito particulares, até mesmo eram registros feitos pelo clero, portanto não há assim uma fácil constatação de que as situações ocorreram. Claramente, a contribuição antropogénica é um dos fatores para que estas condições de superfície, essencialmente a atmosfera e o oceano, estejam do lado. Isso não é inegável, é inequívoco. Bom, é assim, podemos olhar para essa pergunta de duas formas. Uma forma que tem a ver com a previsão a curto prazo, que é aquilo que nós utilizamos para a nossa previsão diária, não é? Vamos sair de casa, quer saber como é que vai chover. A previsão a curto prazo é muito boa, eu diria. Estamos a falar de previsões que até 72 horas permitem-nos antecipar um fenómeno como o Cristino. E isto, claramente, é um produto que eu considero muito relevante. Podemos ver isso se olharmos para o desempenho desse produto em si, e claramente permitia-nos fazer todos os avisos que foram feitos atempadamente, tendo em conta a fenomenologia, e por conseguinte eu diria que a previsão a curto prazo, médio prazo, eu acho que é muito razoável, e a previsão que nós fazemos aqui no IPMA não é muito diferente da previsão que é feita nos outros países da Europa e do mundo também, porque na prática partilhamos
aquilo que utilizamos para fazer este tipo de prognósticos, que são modelos numéricos. E, portanto, estes modelos numéricos que usamos em forma de consórcio na Europa. E, portanto, partilhamos todo o know-how, partilhamos os resultados e também, de alguma forma, interpretamos os resultados destes modelos. E, por conseguinte, não podemos... O trabalho feito por os diferentes institutos meteorológicos, ou os congéneres do IPMA, não é muito diferente. Agora, aquilo que eu considero é que o desempenho em termos destes modelos a curto prazo é bastante bom. Se olharmos para a questão do médio e longo prazo, e quando falamos do médio e longo prazo estamos a falar da previsão sazonal, que são previsão que é feita para 6 meses, já não posso assumir que é um bom produto, mas também não lhe consigo dizer o que é um bom produto, porque não há forma de comparar com nada. E, portanto, tudo o que podemos deduzir e que muita gente faz futurologia, quando tenta fazer a previsão a 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, eu o que vou dizer é futurologia, não há outra forma de o dizer. Agora, você vai-me dizer assim, mas eu já ouvi algumas destas previsões que acertaram. Claro, mas não se lembra daquelas que não acertaram, garantidamente. E, portanto, o que eu quero dizer é que instituições como o IPMA e os congéneres do IPMA são instituições que tudo o que produzem tem que ser auditável. Tem que se perceber o que é que não correu bem, o que é que correu bem. E nesse aspecto, claramente, a previsão a médio e longo prazo é uma previsão ainda muito falível, até porque na nossa região, portanto, nesta zona, daquilo que nós dizemos as latitudes médias, é um produto que não é muito ainda, eu diria, assertivo. E mais do que isso, não é um produto que está definido e constituído e elaborado para o fim que nós estamos a utilizá-lo. Nós, agora ponho na parte do cliente também, porque também, além eu também sou cliente do produto que o IPMA faz, e portanto eu sinto isso. É um produto que é interessante, tem resultados que são interessantes, mas tem que ser utilizados num determinado contexto, e não podemos pegar naquele produto e transpô-lo para um contexto da previsão da média e curto prazo. É impossível. Não? E quem o fizer está a fazer um erro crasso. Agora, aquilo que me parece é que, olhando para estes dois contextos, temos estes dois potenciais resultados. Depois ainda temos uma outra vertente, teve a vertente dos cenários de clima futuro, portanto, que tem a ver com tendências. Então aí a coisa ainda se torna mais, eu diria, caótica. Embora os resultados sejam sempre apresentados em termos de médias, em que aglomeramos 30 anos, 10 anos de informação e dizemos que naqueles bloco de 3 anos vamos ter uma subida de 1 grau, a informação acaba a ser importante e interessante em termos de tendência, mas, mais uma vez, para o utilizador comum, termos 10 anos em que temos a temperatura média 1 grau acima do normal, a pessoa no dia-a-dia não sabe, não percebe o impacto. Percebemos o impacto quando temos que comparar com períodos passados e percebemos que, por exemplo, nestas últimas 3 décadas, a temperatura média do território continental tem subido 0,7 por cada 10 anos. Portanto, mas assim já podemos, se eu lhe disser isto, já vai dizer assim, sim, 1 grau subiu em 30 anos 2,1, ou é significativo. Portanto, eu diria que estes 3 contextos, todos eles têm o seu objetivo. E claramente, se um objetivo, eu acho que estamos no caminho certo, embora há sempre espaço a melhorias, claramente. O sazonal é um produto que eu tenho alguma dificuldade, porque o contexto que estamos a tentar utilizar não é o adequado, e depois temos a questão das tendências de cenários de clima futuro, que temos que olhar sempre neste prisma. Bom, a pergunta é super interessante e, evidentemente, aquilo que nós chamamos de sistema de proteção civil está pensado e desenhado, assim podemos dizer, para responder a determinado tipo de forçamentos que o sistema pode ter. Como eu disse, eu considero que a previsão que o IPMA fez, do acompanhamento e da vigilância desse fenómeno em particular, foi bastante assertiva e bastante ajustada. Com isto eu não fico satisfeito. Eu não fico satisfeito com a resposta, não do IPMA, mas do sistema em si. O que eu quero dizer é que não estou a dizer que o sistema não falhou, não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que provavelmente não estamos preparados para comunicar este tipo de situações ainda. Porquê? Porque não as experienciamos muitas vezes, vivenciamos pelas imagens de televisão noutros sítios do planeta e, portanto,
isso cria-nos alguma sensibilidade, mas é do outro lado do mundo, portanto, outra coisa é experienciar. E aquilo que nos aconteceu agora foi experienciar. E claramente percebe-se que, apesar do sistema estar, em termos de concepção, bem desenhado, há subsistemas deste grande sistema que têm claramente de mudar algo. Eu não estou a dizer que o desempenho foi mau, mas claramente podia ser melhor. E pode ser melhor. E aí acho que há um trabalho a fazer muito grande no qual nenhuma das entidades que faz parte desse sistema de proteção civil, que termina no cidadão, que eu não gosto da palavra termina, mas que o cidadão faz parte, há aqui espaço, um enorme espaço nos CIVs. Os CIVs é algo que está muito mais instituído na nossa sociedade e no nosso sistema de proteção civil, e mesmo assim esse precisa ser regularmente refrescado. E agora voltamos a falar. Aconteceu um CIV há pouco tempo, com o epicentro na região oeste. Também quero. E eu aposto consigo que as pessoas que sentiram o sismo, nenhuma delas procedeu como devia ter procedido. Eu aposto consigo. E aquilo que é importante é, e apesar da questão ligada com a sismologia, está muito mais, nós estamos muito mais sensíveis por algum motivo, mas pronto, pelos maus motivos. Historicamente. Agora, o que me parece importante é que há um espaço enorme para desenvolver trabalho nesta componente. Quer seja na parte dos sismos com refrescamento, mas também na parte meteorológica, que cada vez é mais impactante e as pessoas têm que começar a saber quando há um aviso com este nível de intensidade do vento, ou precipitação, ou agitação marítima, que há uma série de ações que eles não podem fazer. E têm que proceder de forma também alinhada com aquilo que são as recomendações. E vai-me dizer assim, Ricardo, e onde é que estão as recomendações? Pois, aí, lá está. Existe um conjunto de documentos produzidos, mas não estão substanciados, não estão tornados acessíveis de uma forma simples para que qualquer pessoa, qualquer um de nós possa em 10 minutos ler e retirar, olha, é isto que eu tenho que fazer, é isto que eu tenho que fazer, é isto que eu tenho que fazer. E isso não, é algo que é preciso trabalhar claramente e eu como elemento deste sistema, reconheço que há um caminho grande a fazer nesse aspecto. Porque em relação à parte da previsão, eu acho que, como disse, 72 horas de antecedência de um fenómeno como este é muito. Dá tempo para, como é óbvio, se quisermos transpor para o continente americano, quando é detectado um furacão e ele se desenvolve e a trajetória está bem calculada e bem definida, há pouco a fazer. As pessoas que estão no sítio onde a trajetória vai passar, as pessoas têm que sair, têm que fechar as portas. Eu acho que era importante, na minha opinião, que estamos agora todos muito sensíveis e muito disponíveis, porque é verdade, nós agora estamos muito mais disponíveis para este tipo de temática. Acho que era importante não perder este momento e, de alguma forma, melhorar estes subsetores dentro deste sistema de proteção civil, que estamos aqui a falar da comunicação, porque muitas vezes não chega só nós colocarmos a nossa mensagem de uma forma que nós achamos que todas as pessoas vão entender, porque muitas vezes não entendem, por muito simples que a queiramos transformar. Se nós não fizermos este trabalho de bidirecional, é muito difícil que a gente consiga, de alguma forma, alcançar estes objetivos. Agora, eu acho que é o momento certo de voltarmos todos a olhar um bocadinho para estas questões relacionadas com a comunicação, com as questões da operabilidade do sistema de proteção civil, ou a operacionalidade das entidades que estão debaixo deste sistema de proteção civil, trabalhar muito mais em proximidade com as autoridades locais. Isto é fundamental e é uma coisa que todos nós, eu acredito que exista, porque a gente vê nestas situações as autarcas, como autoridades, são os representantes da proteção civil, mas pergunto-me a mim próprio se isto acontece muitas vezes, eles reunirem-se e definirem estratégias. Não sei. A gente sempre os vê na altura da aflição e quando a coisa já aconteceu. Mas antes acontece esta aproximação que tem que ser mesmo real. Não sei, estou a dizer que não sei, se calhar até existe. Mas acho que era além da parte da comunicação, era um outro ponto que eu acho que merecia ter outra atenção, porque claramente estas pessoas que estão nos locais é que conhecem o local, é que conhecem quem são as pessoas mais vulneráveis,
onde é que estão as infraestruturas também vulneráveis, o que é que tem que, de alguma forma, salvaguardar, como é que tem que proceder em relação a determinadas aplicabilidades de normas que têm que ser colocadas. A gente pode definir um conjunto de normas muito bem feitas, mas depois, se não se aplicam em determinadas regiões, para que é que elas vão ser impostas naquela região? Portanto, tudo isto tem que ser, é um trabalho muito fino, bem sei, é um trabalho gigante, mas acho que acaba por ser, infelizmente, é um momento certo em que todos estamos muito mais disponíveis e muito mais sensíveis. Bom, como é óbvio, olhando para as tendências dos cenários de clima futuro, e é isso que está um bocadinho sugestão àquilo que está a dizer, é óbvio que estes fenómenos pontuais não podem ser vistos como argumentos para destruir toda uma teoria e, na prática, os dados, que são, como disse, consensuais na comunidade científica, que o clima está a mudar. E o clima está a mudar em várias regiões do globo de maneira diferente. O que eu quero dizer com isto é que não é porque o clima está, em termos médios, estarmos a mudar a temperatura da superfície, a temperatura do oceano. Isso só por si não é uma mudança climática. O que acontece é que, com essas condições, os diferentes tipos de clima vão-se impondo em regiões que tinham climas diferentes. Isto é, o exemplo que deu da desertificação da nossa região sul. Potencialmente, se recuarmos, sei lá, umas centenas de anos ou milhares de anos, provavelmente o sul da Península Ibérica não tinha este problema de desertificação. E, portanto, tinha um clima, se calhar, muito mais ameno, úmido. Pronto, o clima vai oscilando e o avançar de um clima muito mais seco e com pouca umidade acaba por ser um transportar de um clima para uma região que não existia. Aquilo que nós temos vindo a verificar é que, de facto, resultado desta tendência de clima que nós temos vindo a observar, que não estamos a prever, olhando nos últimos 60 anos e se olharmos para as tendências, é inequívoco. Portanto, não estamos a falar de previsão, estamos a falar de observação. E se colarmos essas observações, os tais cenários de clima futuro, as tendências, percebemos que há aqui uma série de vulnerabilidades no nosso território continental. Eu não vou falar nas ilhas, que também têm as suas fragilidades, mas essencialmente o território continental. E a questão do avanço da componente de desertificação é uma realidade, também está estudada, e também há vários documentos científicos que o demonstram. Por outro lado, é óbvio que isto obriga-nos a ter uma forma de olhar para este clima futuro na qual temos que alicerçar-nos naquilo que conhecemos agora e que nos dê para adaptar agora. Porque acredito que o processo de mitigação é um processo mais idílico, mas que não nos vai permitir viver de maneira diferente daqui a 10 anos. Potencialmente a adaptação, sim, permite-nos adaptar-nos e conseguirmos continuar a viver no território que a gente sempre viveu, em condições diferentes, mas que nos permitirá então perdurar e fazer-nos perdurar neste território. A seca, claramente, é o problema. Eu diria a seca como consequência de longos períodos sem precipitação. Okay? Não é a seca em si, mas é a ausência de precipitação. E aquilo que nós temos vindo a perceber é que a região sul, e não só, que é aquilo que nos tem preocupado nos últimos anos, é que esta situação de seca meteorológica ocorre a sul, onde sempre ocorreu, mas agora estende-se para uma região norte-interior e centro-interior. O que temos vindo a perceber é que estas zonas têm sido cada vez mais locais onde a seca meteorológica se instala nas classes mais severas, portanto é um sinal da ausência de precipitação, claramente. Há outro sinal também relacionado com a questão do sol, mas pronto, eu vou-me centrar na questão da precipitação. Portanto, isso claramente é uma zona que nos deverá preocupar e um fenómeno que nos deverá preocupar para o qual nós temos que nos adaptar. Não é o mitigar, sim, mas a adaptação acho que é muito mais eficiente neste momento. Outro ponto também muito importante tem a ver com as ondas de calor. Claramente é uma outra fenomenologia que está associada ao aumento da temperatura, inevitável. É mais um nome que a gente dá, onda de calor, mas essencialmente é a temperatura média mais alta e, portanto, consequentemente, iremos ter temperaturas máximas também mais elevadas. E aquilo que temos vindo a verificar também é o mesmo cenário. As ondas de calor muito características da região sul durante algum tempo e agora estão-se a transpor para a região norte também, onde pontualmente também aconteciam alguns sítios onde estavam ondas de calor. Mas
esta região norte, interior, norte, centro e o Alentejo, claramente são regiões muito vulneráveis para estes dois tipos de vulnerabilidades. Depois, se saltarmos para a orla costeira, temos outro problema. O aumento médio da água do nível do mar, inquestionável, o recuo da linha de costa, o impacto nos ecossistemas. Nós ainda não percebemos bem o que é que vai acontecer, mas imaginar que há uma intrusão efetiva de água salgada naqueles ecossistemas, podemos estar a falar de coisas dramáticas e que possam impactar mesmo na vida dos animais que vivem nesses ecossistemas, e o nosso, claramente. É um problema também. A pressão urbana toda no litoral, não é? Isso é inequívoco, e depois tem a questão da gestão, toda a gestão do litoral com os problemas que tem, subjacentes, é um outro. Eu diria que estes três são aqueles que parecem ser as situações mais dramáticas. A precipitação, o sinal que temos é um sinal de diminuição da precipitação em média do território, muito mais pronunciada no sul, mas o sul também já é uma região tradicionalmente com pouca precipitação e, portanto, eu acredito que, embora possamos estar a falar de uma diminuição até 2100 de 15 a 30% da precipitação, mas é 15 a 30% num território no qual já precipita pouco. E é um território que está, de alguma forma, mais adaptado à ausência de precipitação. Se me disserem que vamos diminuir a precipitação no norte em 30 a 40%, aí é que é um drama total. Portanto, e depois um bocadinho também derivado do aumento da temperatura do ar e, essencialmente a temperatura do ar tem a ver com a potencial invasão de espécies que não eram habituais na nossa região e que podem impactar na nossa saúde humana, mas também poderão ser um problema para as espécies autóctones que vivem cá, que muitas vezes são espécies invasoras, e que podem dizimar outras espécies que cá vivem. Nós temos o exemplo das abelhas asiáticas, ou a vespa asiática, que não é. Eu acho que são impactos que nós não podemos dissociar das alterações climáticas ou da tendência do clima futuro. Acho que é claramente um problema que nós temos que resolver ou temos que saber como nos adaptar. Sim, a mitigação claramente é um mundo idílico e que nós não devemos deixar de descurar. Eu acho que não é isso que eu digo. Eu acho que nós devemos colocar o nosso esforço todo na adaptação neste momento. Vimos a questão da gestão hídrica, parece-me ser um ponto fundamental. Todos assistimos agora, temos assistido durante os verões que são quentes e secos e em que há falta de precipitação, o drama que é a gestão da componente hídrica. Agora que temos abundância, o drama de destino de água, portanto, é claramente um ponto no qual temos rapidamente de nos adaptar e melhorar a nossa capacidade de gerir, porque basicamente é isso que eu acho que é preciso fazer, sabendo de antemão que o clima futuro não será, se calhar, o mais adequado para aquilo que nós pretendemos fazer, mas, mais uma vez, temos que saber nos adaptar. E que este combater.